Ellen, eu e Bruna. Opa, boa tarde. Meu nome é Wallace Pinelli. Eu e Bruna Fontes vamos apresentar o workshop de R. A reunião será gravada para ser postada depois no YouTube do I3E. Nós somos ambos voluntários do I3E e estudantes de engenharia elétrica e membros do GCEPI. Bruna fez, já finalizou projetos que utilizaram do R, e eu atualmente estou fazendo um projeto também que utiliza R, e decidimos participar do PESDEI com esse workshop. Então, a reunião será gravada. Nós não, quem quiser participar acompanhando o script, pode fazer o seu cadastro no RStudio Cloud. Quem pesquisar no Google também acha, mas vou enviar o link para vocês no chat do RStudio Cloud. É só fazer o cadastro com o e-mail Google, que consegue utilizar. Nós vamos ensinar a mexer na plataforma, tudo direitinho. Bruna já mandou aí no chat o link do Drive, que contém o script para ser usado durante o workshop, e também contém o banco de dados, que será utilizado também no processo, onde vamos manipulá-lo de algumas formas. Ao final do workshop, eu vou enviar o link com o formulário para registrar a presença de vocês, o certificado e tudo mais. Enfim, nós vamos apresentar o workshop Introdutório de R, onde você aprenderá a utilizar essa linguagem, sua plataforma, desde o início mais básico até ser possível concluir os seus próprios gráficos. O R é uma linguagem de programação simples, de compreensão largamente utilizada para análise estatísticas. É uma das principais linguagens para análise estatística atualmente. Uma das principais vantagens do R é a sua versatilidade, porque é possível criar pacotes de extensão com funções úteis para casos específicos, e também é possível fazer downloads de pacotes que outras pessoas criaram e colocaram na internet para você usar à vontade, e tem pacotes bem úteis, alguns deles nós vamos mostrar aqui. E é isso, eu vou passar agora a palavra para a Bruna, que vai apresentar o workshop para vocês. E quem tiver dúvidas, vai mandando no chat, que à medida do possível eu vou passando para a Bruna, para ela ir tirando as dúvidas. Obrigado a todos. Boa tarde, galera. Vou apresentar aqui minha tela. E, inicialmente, eu vou apresentar para vocês a plataforma do RStudio Cloud, mas, principalmente, eu vou usar o RStudio instalado, que eu já tinha, mas é bem parecido. Então, não vai haver grandes diferenças para vocês. Então, aqui, eu já tinha feito o login e vamos criar um projeto. Então, ficar aqui em criar um projeto e vai carregar aqui um pouquinho. Se vocês puderem acompanhar. E, enquanto isso, vamos falar aqui sobre a plataforma. O R em si é uma linguagem de programação que, como o Alex comentou, é focada bastante em estatística e manipulação de dados. Normalmente ele é utilizado junto com uma IDE, que é a RStudio, o RStudio, ou o RStudio Cloud, quem quiser usar pelo navegador. Então, esse daqui é a cara dele, é a mesma cara que tem na versão web. Pronto, abriu aqui. E ele é composto basicamente de 4 partes, 4 seções, que é o script, onde é criado o código. Então, vocês vêm aqui, ó, aqui é script. Então, aqui é onde é criado o código, que não é... Você vai digitando e depois você roda por aqui, ou com Ctrl Enter. Depois tem o terminal, também conhecido como console, e que aqui se dá os comandos diretos. Então,
aqui, eu escrevo se necessariamente rodar, e tudo que eu escrever aqui, ele já roda direto. E as variáveis salvas, que é essa parte aqui, environment, em que tem as variáveis que você já rodou. Então aqui eu declarei uma variável A, um vetor vazio, ou um vetor com um número que é 0, e tabelas, matrizes, tudo vai ficar guardado aqui. E por fim tem essa aba aqui, em que você tem os arquivos. Aqui também aparecem os gráficos, os pacotes e o help. Então tudo isso fica nessa abazinha aqui. Vamos utilizar bastante. Aqui. Depois nós iremos passar isso aqui para vocês. Então, de cara aqui temos as funções básicas, que é bem parecida com calculadora. Então, como fazer uma soma, o operador, subtração, divisão, potência. Esses 4 aqui, esses últimos 4 aqui, atribuição, help, comentário e executar o código, a gente vai... É o mais diferente, que a gente vai usar bastante aqui na hora que vocês pegarem o script. E pacotes. Eu acho que a grande graça do R é trabalhar com pacotes, porque ele já vem... alguém já fez muita coisa para você. Então, ao calcular a média, você não precisa contar a quantidade de objetos, nem fazer manualmente. Já tem uma função para você. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Então, vamos instalar. Na verdade, peraí. Eu mandei esse link aqui para vocês com o banco de dados que vamos usar, o script em TXT e em R, quem já tiver com R instalado. Mas interessante que vocês abram esse script, copiem e colhem aqui, para poder acompanhar passo a passo. O script está grande, mas aqui está bastante comentado, para vocês usarem depois como referência. E é isso. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é instalar um pacote, que é o Tidyverse. O Tidyverse é o pacote mais conhecido, que inclusive foi desenvolvido junto com o R, e ele é focado em ferramentas principalmente para estatística, manipulação de dados e fazer gráficos. Então, esse daqui é o comando de instalar. Então, eu preciso que vocês deixem rodando, porque cola aqui no console e dá um Enter, porque demora um pouquinho para instalar. Enquanto isso, a gente vai seguir aqui com o script. Então, espero que vocês já tenham feito isso, e eu vou passar aqui para o que está no meu computador. Então, limpando aqui. E é aqui. Instalar pacotes. Então, a sintaxe do instalar pacotes é essa aqui. Então, você tem install package, o nome do pacote, conforme está no CRAN, e dep igual a 3. E sempre colocar o nome do pacote entre aspas simples ou aspas duplas, que quer dizer, que denota que é um vetor de caractere. Ativar a dependência, que é isso daqui. Muitos pacotes, eles precisam de outros pacotes para funcionar. Então, em vez de você baixar um pacote por vez, você ativa a dependência, que ele vai baixar tudo sozinho. Então, após isso daqui, a gente tem aqui o Tidyverse. Esse comando aqui, o library, é o de carregar o pacote que já tem instalado. Então, você pode tanto vir aqui e procurar, ou você vem aqui e dá o Ctrl Enter, que é o primeiro comando que nós temos, que é o que a gente mais vai utilizar, sabe aqui, que é executar o código. Ele é equivalente a esse botão aqui, ó, de Run. A hashtag que eu acabei de fazer agora é para comentar o código. Então, isso daqui é algo que a gente não vai precisar usar, então eu coloquei a hashtag, e tudo que tem hashtag aqui não vai ser executado. É apenas
apenas texto comum. Então, temos aqui a sintaxe e é simples. Vamos seguir aqui. Aqui, no RStudio Cloud, para mim, ainda está baixando os pacotes. Então, vamos continuar. Variáveis. O R ele é uma linguagem vetorial e matricial, ou seja, todas as variáveis que você for usar, mesmo que seja apenas um número, por exemplo, 1, 2, tudo vai ser um vetor. Então, tudo tem que ser atribuído inicialmente como um vetor, mesmo que ele for transformado em outra coisa, ou melhor, se você precisa de uma variável que no futuro você vai transformar em outra coisa, mas você precisa dela antes, você vai fazer um vetor. Então, é a base de tudo. E é o exemplo que eu dei, e é o primeiro exemplo que eu dei. Então, você tem aqui, para criar um vetor, você usa C entre parênteses. E... Oi. Tem gente pedindo para aumentar a fonte, para não enxergar se tem como. Nossa, boa pergunta. Eu nunca precisei fazer isso. E agora? Acho que agora está melhor. Vou aumentar. Ok? Beleza. Então, para criar um vetor, a gente usa o C entre parênteses. Se você não quiser criar um vetor vazio, você vai deixar só o C entre parênteses. Você pode criar um vetor vazio, que não vai salvar a variável, você vai rodar e ele vai se perder. Ou você pode atribuir. Então, para atribuir, a gente usa essa setinha aqui. Então, é o maior que e o tracinho. E aqui fica o nome da variável que você quer que seja. Ou seja, se você quer criar um vetor e depois usar esse mesmo vetor sem ter que ficar sempre criando, você atribui a qualquer nome. É bom lembrar que o R é case sensitive, ou seja, ele diferencia a letra maiúscula da letra minúscula. Então, se eu fizer A aqui e A minúsculo, A maiúsculo e A minúsculo, Ctrl Enter, você tem duas variáveis diferentes. Então, é bom ter cuidado com isso. Outra coisa, você não consegue iniciar um nome com um número. Então, 2C, por exemplo. Deve dar erro. Você precisa começar com uma letra. Então, você pode fazer C2 ou C_2, mas não ao contrário. Sempre com uma letra. E aqui a gente pula para classe de variáveis. Existe uma diferença entre tipo e classe, e que está aqui, mas que, na verdade, o que vai fazer diferença para a gente em termos de criar tabelas, gráficos, matrizes, são as classes. Então, você tem as principais classes, que é numérico. Então, o numérico pode ser um número inteiro, que é o número natural, um número real, que é o double, e um número complexo. Assim como você tem o caractere, que é texto simples, que você usa a aspa normal ou a aspa dupla. O lógico, que é do tipo true ou false, então é muito utilizado em álgebras booleanas ou então em funções de teste. Você quer testar, por exemplo, você quer testar que tem um número nulo, que no caso é aqui, o null, ou um NA que não consta. Então, vai retornar uma resposta lógica, que é true ou false, T ou F. Ambos são assim. Tem o date, que são as datas de variáveis formatos, e o data frame, que está um pouco em desuso e é bom evitar esse formato. O formato atual, que é o mais utilizado, é o table, que também é uma tabela, mas você evita problemas de compatibilidade se você usar table em vez de data frame. Então, aqui temos alguns exemplos. Então,
Então, eu acabei de criar aqui uma variável caractere com o caractere escrito oi. Então, se eu rodar aqui B, Ctrl Enter, vai aparecer aqui oi. Opa. E a função para você descobrir o tipo de caractere, ou o tipo de vetor, a classe, na verdade, é o class e o nome da variável desejo. Então, vai aparecer aqui, caractere. Então, aqui alguns exemplos. Aqui é lógico. E aqui é texto. Apesar de ser um número 1, como está entre aspas duplas, ele vai ser um texto. Então, caractere. Mas se você tem um de texto e quer transformar em número, então você pode usar esse tipo de função aqui, as numeric, e você vai ter essa transformação. Então, vai passar a ser 1 e a classe numérico. Aqui tem outros tipos desse tipo de função de transformação. Então, se você quer especificar como um número natural, um número real, um número complexo, lógico e caractere. É bom evitar esse tipo de função aqui, porque ele pode dar alguns bugs, mas coisas simples como um nome para um número 1, ele não vai dar problema nenhum. Uma pergunta, todo mundo conseguiu instalar o Tidyverse? Quem estiver acompanhando. Então, esse aqui é o comportamento normal. E aparece aqui. Alguém aqui no chat? O pessoal está dizendo que conseguiu, mas ninguém até agora disse que não conseguiu. Ok. E conseguiu carregar também? Library. Ele pode ser tanto aqui quanto aqui, no script. Quem baixou o script já tem isso aqui pronto. E é bom salientar que, na verdade, o library, ele é um conjunto, library, Tidyverse, ele é um conjunto de pacotes que foram feitos para trabalhar juntos. Então, você tem o ggplot 2, que é o de gráficos, o Table, que é o de tabelas, esse daqui que eu não lembro exatamente qual é, o Reader, que é para leitura de dados externos, entre outros. Vamos continuar. Então, classe e a definição de variáveis. Então, a gente já apresentei inicialmente o vetor. Então, a syntax é essa daqui, o nome do vetor, se você quiser atribuir. C, e entre os parênteses você tem o que você quer criar. Então, ABC são os itens do vetor. Então, alguns exemplos de vetores aqui são os nomes. Então, sim, lembrando, caractere, entre aspas duplas, vírgula, para separar os itens. Então, nomes e a classe, caractere. Então, quando você for fazer numéricos, você pode fazer, não precisa botar aspa dupla, só escreve normalmente números, classe. E aí, por exemplo, 1, 2, 3 é tranquilo, posso escrever. Mas se eu quiser fazer um vetor contando de 1 a 1000, então, para não ter que escrever 1 a 1000, você tem esse tipo de função aqui, que é você estabelece o início e o fim da contagem. Então, de 1 a 3 aqui, é bastante útil isso daqui, não só como contagem, mas principalmente em interações, para eu fazer no futuro. Então, vou rodar esses exemplos aqui, você não precisa começar de 1, você pode começar de 2, você pode começar e parar onde você quiser, assim como você fazer uma contagem reversa. Então, eu rodei aqui e aparece aqui de trás para frente. E aí tem aqui a ideia do vetor vazio, que você cria uma variável para depois você colocar o que você quiser nela. Então, ela está vazia e quando você colocar class, vai estar vazio. Mas, por exemplo, eu tenho um vetor vazio e eu quero que o vetor vazio seja igual ao vetor nome, que eu criei anteriormente. Então, do lado de cá, eu tenho uma variável que vai ser atribuída. Aqui, o símbolo de atribuição e nomes, que é o vetor que a gente vai dar. Então, agora, vazio é igual a nome. Mas, se eu quero reutilizar essa variável, eu posso tanto apagá-la, como, que eu vou fazer aqui, eu posso deixar ela vazia de novo. Então, se eu rodar
rodar aqui de novo. Novo vazio. Eu vou adiantar aqui que essa parte é bem inicial. Então, cadê? E aqui eu já apresentou a primeira função, que é a função de média, min. Então, eu tenho aqui, eu não escrevi isso, então eu vou escrever aqui agora. E essa é a sintaxe dela, então é min, entre parênteses, o que você quer fazer a média, que no caso aqui são do vetor números que eu criei anteriormente. Então, vazio agora. Opa. Aí eu posso fazer isso daqui, ó. Eu posso selecionar só o que eu quero rodar. Em vez de rodar todo esse script, ou todo script não, toda essa linha, e tem isso também. O R, você não precisa rodar tudo, você vai rodando parte por parte. Então, normalmente, quando eu clico aqui em cima e aperto Ctrl Enter, roda a linha toda, mas eu posso selecionar só o que eu quero rodar, que no caso eu quero rodar só vazio para aparecer aqui o resultado, que é a média de 1, 2, 3. Então, next. Então, o próximo tipo de variável é a matriz, que normalmente, novamente, a gente usa como base o vetor. Então, na verdade, o R usa como base o vetor e matriz por tudo. Então, essa é a sintaxe da criação de uma matriz. Então, você tem aqui matrix. Sempre tem abertura e fechamento de... Eu pensando em brackets, mas não brackets, parênteses. Aqui você fala onde vai estar os dados que você quer. Então, você pode tanto puxar de um vetor que você já criou, como você colocar aqui o número de linhas, o número de colunas. E isso daqui, by row, indica a ordem de preenchimento. O normal é preencher por linha. Então, por exemplo, aqui, matriz por coluna. Deixa eu rodar aqui. Você pode criar uma matriz vazia, assim como você tem uma matriz... Bom, um vetor vazio, você pode criar uma matriz sozinha. E deixa eu mostrar o que eu fiz agora. Eu estava aqui no meu script, e aí eu rodei e criei matrizes. Existem tipos de variáveis, então matriz, listas, gráficos e tabelas, em que quando você clica aqui na parte de environment, ele abre uma aba para mostrar aqui. Então você consegue visualizar tanto aqui quanto aqui embaixo. Claro que aqui é mais fácil de visualizar. Então, é interessante isso daqui. E a diferença do by row. Então, eu quero criar uma matriz, novamente aquele contador, de 1 a 12. E sempre lembrar que a gente está falando de matriz, então esse vetor aqui, esse banco de dados, não importa o que for ser, ele tem que encaixar direitinho na quantidade de itens aqui. Então, se você tem 3 linhas de 3 colunas, você tem 12 itens, então precisa que seja tamanho 12 aqui. Então, como saber um tamanho de vetor? Vamos fazer, deixa eu escolher um vetor aqui, fonte 1. Então, eu vou aqui em 3. Então, ele tem 3 itens, length, disk 3. Vamos fazer aqui, eu não lembro se isso aqui funciona. Funciona. Então, 12 itens, precisa que esse vetor aqui seja 12 itens. Então, vamos lá, matriz por coluna. Eu não vou usar o by rows, eu vou só definir que é de 1 a 12, 3 linhas, 4 colunas. Matriz por coluna. E rodei aqui. Vou abrir aqui. Então, você vê que a ordem de preenchimento é de cima para baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ativando o by row, você faz o preenchimento por linha. Então, ele vai da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui eu fiz uma matriz com os dados existentes, que é o cont3, que tem 10 itens, então eu vou colocar aqui 2 linhas, 5 colunas e não usei by row, então ele vai rodar aqui, ele vai preencher de baixo para cima, então 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, lista. Deixa eu voltar esse slide um pouco, para ver o que mais eu tenho aqui.
Então, aqui, estou definindo como é a matriz. E agora vamos para a lista. Lista é uma estrutura unidimensional, onde cada ente pode ser uma estrutura de qualquer tipo, porque tem uma questão aqui em matrizes e vetores. Você não pode misturar o tipo de variável, a classe de variáveis. Então, você não pode ter um vetor 1, Bruna, 300, porque ele não aceita isso. Então, quando você quer misturar, e muito menos a matriz também pode ser uma matriz só de caractere, uma matriz só de tipo lógico, uma matriz só de tipo numérico, mas nunca misturado. Se você quiser misturar, você tem que usar ou uma lista ou uma tabela. A lista, eu criei uma lista aqui, então, assim, ela é muito útil para armazenar resultados. Você precisa misturar vários tipos de coisas dentro dela. Então, eu vou rodar aqui várias variáveis que eu criei anteriormente. Então, A, B, C, D e a matriz vazia. E tem aqui, novamente, eu dei um nome para a minha lista, para poder não perder ela e ela ficar aqui. Comando de atribuição e, como sempre, list. O comando é list e sempre entre parênteses. Então, aqui eu só estou listando, no caso, os dados que eu quero manter. Então, eu não estou dando nome, eu estou só listando os dados, os vetores e a matriz que eu já criei. Eu vou dar um Ctrl Enter aqui. Ele não tem nome, tá vendo? Então, ele fica 1, 2, 3, 4, 5. E fica tudo guardado aqui dentro, de diferentes classes. Aqui tem algumas funções de testes para testar se existem itens vazios, null ou NA. E a resposta é um tipo lógico. Então, é uma pergunta. Tem NA nesse item aqui que eu coloquei aqui dentro? Aí vai dar true ou false. Como essa matriz vazia, ela não tem nada, ela só tem NA, então ele vai dar true em tudo. Aí depois eu posso fazer a mesma pergunta. Tem algo vazio? Aí ele responde não. Não há nada vazio aqui. Aí eu criei aqui um vetor nulo. Aí eu pergunto de novo. Esse vetor nulo? Esse vetor nulo. E é isso. Isso aqui... Opa, me perdi. Isso aqui é bem útil quando você estiver tratando com um banco de dados não tratado. Então, você tem vários gaps lá dentro e você precisa saber se tem ou não. Se tem algum número faltando ou se tem algum vazio. Mas a gente não vamos agora. Só quis apresentar. E vamos para a indexação, que é buscar um elemento específico dentro de uma variável. Então, você tem um vetor C de 100 números, mas você quer saber que número está na posição 3. Qual os números que estão dentro da coluna 4 da matriz, e esse tipo de coisa. Então, isso é a indexação, também é muito, muito útil para trabalhar, para puxar depois. Então, vamos aqui. O do vetor, ele é simples, ele é entre... Aqui, a sintaxe, o nome do vetor e a posição que você quer saber. Então, eu tenho um vetor quant 3 e a posição 2. Qual número está aqui? Opa. 9. Eu posso atribuir isso para uma terceira variável. Então, eu posso usar novamente esse tipo de estrutura aqui, onde você começa e termina em algum lugar, não necessariamente para contagem. Então, eu quero que na minha variável f salve o que tiver entre as colunas 2 e 3 de cont 3. Então, vamos rodar f. Eu posso adicionar também. Então, você tem um vetor, ele só tem duas linhas aqui, que eu acabei de criar. E dois itens. E eu quero adicionar ao item 3 o número 3. Então, eu posso fazer essa indexação aqui e coloco via vetor. Então, F agora, 9 vezes 3. Mas aí agora eu quero modificar, eu não quero mais que seja 3, eu quero que seja 7. Então, novamente, a gente faz isso daqui.
E agora F tem 7 posições. Opa, não escrevi. Vamos lá. Aí, para matriz, a sintaxe é essa daqui. Então, você tem entre... Esqueci o nome disso aqui. Acho que isso aqui é o bracket. Entre brackets, você tem a primeira posição, que é a posição da linha, e a segunda posição, que é a posição da coluna. Você pode definir o exato local que você quer. Então, eu quero esse item aqui, que ele está na primeira linha e na segunda coluna. Ou você pode puxar uma linha completa. Então, eu quero tudo que está na primeira linha. Ou tudo que está na primeira coluna. Next. E nas listas, as listas são um pouquinho diferentes, que elas usam esse bracket duplo, que é esse aqui. Se você criar, você não precisa abrir e fechar, é só abrir que ele já coloca o segundo automaticamente. Então, eu tenho aqui na minha lista qualquer, eu quero tudo que tá, deixa eu abrir ela. Eu quero tudo que tá aqui nessa primeira posição. Eu posso vir por aqui, fazer isso aqui, ou eu posso clicar aqui do lado. Ele já vem automaticamente, então eu quero tudo que está aqui, na segunda. Mas aí eu quero dizer que na quinta posição, que é esse daqui, eu quero o sexto elemento que está aqui dentro. Então, um bracket, 2 brackets. E aí ele dá esse ponto. A lista, ela pode estar alinhada, ou seja, várias coisas dentro dela. Então, você tem que, eu comecei aqui list, aí depois eu fiz uma outra lista dentro, e aí eu fiz uma outra lista, e eu fiz uma outra lista. Eu vou rodar isso daqui, para vocês entenderem melhor. Vamos abrir aqui. Então, tem uma lista aqui. Aí eu dei nome, dessa vez. Então, para dar nome, em vez de ficar 1, 2, 3, é um caractere, então, entre aspas e igual. Aí você coloca os dados. Então, você tem aqui a lista. Primeiro item da lista, alunos. Aí, segundo item, também só tem um dentro. Mas aqui dentro de habilidades você tem 2. E aqui dentro de números você tem 1, 2, 3. E dentro de 3 você já tem mais dentro ainda. Então, se eu clicar aqui, ele vai aparecer o tipo de indexação. Então, é o terceiro, fechando aqui, ele é números, que na verdade é o quarto, né? Como tem nome, ele aparece assim. Números, é o terceiro dentro de números e o segundo dentro do terceiro dentro de números. E quando tem nome, você pode puxar. Deixa eu rodar aqui. Você pode puxar tanto usando o nome, alunos, quanto número. Então, esse aqui é o primeiro. Então, ele pode indexar tanto por alunos quanto por o número. Então, aqui é o exemplo das indexações que ele vai entrando. E aqui acaba essa parte de declaração. E vamos começar com a iteração. São os laços, que são, na verdade, é muito comum em todas as linguagens de programação esse tipo de estrutura. E os principais são o for e o if, que são gerais. Então, praticamente toda linguagem de programação tem uma estrutura for e if. E o R, ele tem uma função apply, que muitas vezes consegue substituir o for e aumentando a velocidade do seu código. E como aqui ele fala, né, é possível diminuir significativamente o trabalho braçal do usuário. Então, o for, que é um laço iterativo, e é útil para ações repetitivas com valores diferentes. O if, que é útil quando se deseja o código mude de acordo com os valores determinados no processo. Esse daqui eu acabei não fazendo um exemplo. E o apply, que é muito usado para matrizes. Então, ele consegue substituir o for em algumas situações. Então, aqui, eu vou fazer um exemplo de um vetor. Deixa eu trocar isso aqui. Então, aqui, eu quero fazer um vetor de teste. Essa função aqui, eu consigo números aleatórios entre 1 e 1000. Então, entre 1 e 1000, eu quero 100 números aleatórios. Daqui a um
Então, ele está aqui. Deixa eu ver aqui. Então, ele me deu 100 números aleatórios aqui, entre 1 e 100. E aí, aqui, eu vou usar ele para o for. A estrutura do for é essa daqui. Então, for, a variável que vai percorrer o vetor. E aí, disso aqui, ele vai fazer algum comando que você vai colocar aqui dentro. Então, eu vou criar um vetor vazio para usar como variável dentro do for. Então, isso daqui, toda vez que você for usar um for, isso de repetição, você precisa criar um vetor vazio primeiro, mesmo que depois não seja um vetor, depois você transforma em uma matriz, mas você precisa do vetor, porque senão ele não funciona. Então, eu vou fazer um for, e eu defini uma variável qualquer, i, que ele vai percorrer entre 1 e 20. Então, ele vai fazer isso aqui 20 vezes o que estiver aqui dentro. Então, eu usei a indexação aqui para definir a posição. Então, quando i for 1, aqui vai ser a posição 1. Quando i for 2, aqui vai ser guardado o resultado na posição 2. E assim sucessivamente. Então, aqui, quando eu defino aqui, é a quantidade de repetições, mas também o tamanho do vetor que vai ficar no final. E eu quero que faça a média, então tá aqui o min, do teste vetor a cada 5 pontos. Então, eu quero transformar esse teste aqui, esse vetor de teste que estão em 100 pontos, em um com 20 pontos, com a média. Então, normalmente, essa estrutura aqui, que começa em algum lugar e termina em outro. Então, ele começa aqui. O que foi que eu fiz aqui? Eu quero que quando aqui for 1, eu quero que aqui seja 5. Quando aqui for 2, eu quero que aqui seja... Ou quando aqui for 2, eu quero que aqui seja 6. Entenderam, né? Então, ele vai fazer essa média aqui de 5, 5, e eu vou rodar. Esse é um tipo de iteração de um ato que você não consegue substituir por if nem pelo apply. Então, é uma repetição que você precisa dessa estrutura for para funcionar. E, então, agora a gente tem nosso vetor H, que ele tem 20 pontos. Aqui vem. 20 pontos. Para saber se esse tipo de lógica aqui está certa, eu gosto de fazer de alguns pontos. Então, vou fazer a média de teste vetor, fazer a mesma coisa. Entre 1 e 5. E aí, aqui, ó, que é o do início, então, tá certo. Isso aqui é só para ver se a lógica está funcionando. Vamos tirar aqui. E agora que temos um vetor com 20 pontos, vamos transformá-lo em uma matriz. Então, eu quero botar esse vetor aqui dentro de uma matriz, que vai ser a matriz testes. Então, ela vai ter... os dados vão vir de H, número de colunas 4 e o número de linhas 5. Lembrando que isso daqui, essa quantidade aqui tem que ser igual a essa. Então, aqui. Novamente, eu preciso criar a variável anteriormente antes de inserir. Então, criei aqui mínimo por coluna, máximo por coluna e a média por coluna. São as variáveis. E eu vou fazer outro for aqui. Então, eu quero que... Aqui, ó. Entre 1 e 4. Por que 4? Porque aqui a gente tem 4 colunas, então eu quero que por coluna faça o mínimo da matriz teste. Então, aqui, novamente, a indexação. Eu não falei isso aqui antes, mas para você tirar o mínimo, o máximo, essa função aqui, assim. Então, eu quero que tire o mínimo da coluna 4, ou de cada coluna dessa matriz, o máximo de cada coluna dessa matriz e a média de cada coluna dessa matriz. Então, eu vou rodar aqui. E aí, agora, antes isso aqui estava vazio, agora ele tem 4 itens com o resultado dessa operação aqui. E aí, digamos que agora eu não quero mais por coluna, eu quero por linha. Eu posso fazer a mesma coisa aqui.
fazendo isso daqui. Então, o i agora ele está antes da vírgula, então isso aqui significa que é por linha. Mas agora eu vou apresentar a função apply, que nesse caso aqui, ela consegue sim trocar, ser utilizada em vez do for. A questão é quando fazer isso, porque aqui eu estou fazendo eu estou fazendo 4 interações, então isso aqui é muito rápido. Mas na minha pesquisa eu precisei fazer em 8.000 e tantos. Então, às vezes é mais interessante usar o apply. Então, a sintaxe é apply, x, que é o vetor ou matriz que você vai utilizar, 1 ou 2 para definir linha ou coluna, e a função, o comando que você quer que faça. Então, para fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que para linha, eu faço apply, matriz teste, 1 mínimo. Então, isso aqui dá no mesmo. Ou seja, o apply, ele consegue substituir o for aqui, nesse tipo de estrutura, mas ele não vai conseguir substituir nesse tipo de estrutura aqui. Então, é saber quando usar. Tem alguma dúvida, por enquanto? Wallace? Não, sem dúvidas. Só algumas que estão surgindo pequenas eu estou tirando pelo chat mesmo. Ah, então beleza. Tá muito rápido, é porque quero chegar no GGPlot. Mas acho que vai dar tempo. Então, vou fazer o data frame, só que dessa vez só que em vez de utilizar o data frame, que eu falei que está em desuso, eu vou utilizar a função table. E ela é bem parecida com a lista, na forma de declarar. Então, você dá o nome da coluna e a variável que você quer usar. Então, eu vou usar isso aqui que eu já calculei anteriormente. Então, table, o nome que eu quero, máximo por coluna, a variável que eu quero. E aí eu fiz máximo por coluna, mínimo por coluna, médio por coluna e vou botar aqui máximo por linha. O que vai acontecer? Não vai rodar. Porque, diferente de uma lista, uma tabela precisa que todas as colunas tenham o mesmo tamanho. Então, aqui, como a gente fez por coluna, esse vetor tem tamanho 4. Aqui, por linha, esse vetor tem tamanho 5. Então, ele não vai funcionar. Então, se eu quiser armazenar tudo isso aqui junto, eu tenho que colocar dentro de uma lista. Mas eu posso separar e fazer só minha tabela aqui com os dados por coluna. Buguei isso. Então, vamos lá. As tabelas nomeadas. Então, essa aqui é uma tabela em que eu nomeei todas as colunas. Eu poderia fazer essa mesma coisa sem nomear. Então, eu vou rodar aqui. Só que dessa vez eu vou tirar isso daqui. Então, dessa vez eu só coloquei a vírgula e as variáveis. O que vai acontecer? Ele vai colocar o nome que tem da variável. Então, vamos lá. As tabelas nomeadas. Então, quando quase sempre tem essa nomeação. E para indexar, ou seja, para puxar uma coluna de uma tabela, a gente usa essa sintaxe aqui, ou seja, o nome da tabela, o cifrão e o nome da coluna. Ou pode usar a mesma indexação de matriz. Então, eu posso fazer tabelinha. Quando eu escrevo aqui, tem o RStudio, ele já autocompleta algumas coisas. Então, escrever aqui tabelinha e aparece aqui, vou clicar. E quando eu coloco esse cifrão, ele já me mostra qual é o nome da variável que eu quero, ou quais os nomes das colunas disponíveis dentro dessa tabela. Então, aqui, máximo por coluna. Se eu puxar, eu rodei aqui máximo por coluna. Mas eu também posso fazer que nem uma matriz. Então, eu posso fazer tabelinha, bracket único e
uma vírgula e um, por exemplo. Então, ele vai me mostrar aqui a coluna como uma matriz apareceria. Porque é bem parecido. A diferença da tabela e da matriz é que você consegue colocar uma coluna com variáveis diferentes, porque uma matriz você precisa que seja tudo igual, ou seja, tudo numérico, tudo lógico, tudo caractere, e na tabela você consegue fazer cada coluna com alguma coisa diferente. Então, eu posso ter uma coluna com nomes, uma coluna com números, uma coluna com true, false, enfim, essa é a grande diferença. Mas nesse tipo de coisa aqui, indexação, é parecido. Que na verdade acaba sendo a tabela uma matriz, o R considera a tabela como uma matriz com colunas nomeadas. E é isso. Aí agora a gente vai carregar o banco de dados externo. Então, aqui, deixa eu ver. Pronto, aqui vai só uma instrução de dados. Aqui. Então, aqui, eu deixei, na verdade foi o Wallace que deixou, esse banco de dados aqui, que eu tirei do site da ONS. Então, é só um exemplo, não precisa entender exatamente o que está aqui, mas é a carga de energia por subsistema dentro de um ano, entre 2018 e 2019. Então, eu preciso que vocês baixem e... Espera aí que o projeto daqui... Deixa eu carregar aqui. Entrou em... O RStudio Cloud ele tem esse problema. Se você demorar muito de mexer, ele entra em modo de espera, você tem que recarregar. É meu RStudio aqui. Vamos cá. Alguém tem alguma dúvida que precisa que tire? Não, né? Ou você já está tirando? Até então a galera tá... Até então a galera tá acompanhando. Deixa eu ver aqui. Esse é Python. A gente consegue para training. Quanto carrega toda? Olha aqui. Ok. Carregou? Carregou. Então, você vai baixar isso daqui. E eu botei dentro de uma pasta aqui. Workshop R. Vou fazer o upload. Ele vai salvar nessa pasta aqui online. Vou escolher o arquivo. Aqui, meu computador tá devagar, tem muita coisa aberta. Não vai ser tão... Aí, mostrar todos os arquivos. Eu vou vir aqui, o Shop R. Vou puxar. Ok. Então, tá aqui. A primeira coisa que a gente faz quando a gente precisa pegar um banco de dados é definir o diretório em que você está trabalhando. Então, é tanto o diretório em que vai ficar salvo o seu script, quanto o diretório que você vai puxar o banco de dados e vai salvar o que você precisa salvar. Então, no fim daqui, a gente vai salvar uma tabela e um gráfico. Então, tem dois jeitos de fazer isso. Vem aqui em Session, Set Work Directory e Choose Directory. Então, aqui no RStudio Cloud, ele vai ser esse próprio aqui. Só tem esse. Então, eu vou passar aqui Choose. E aí, ele dá esse comando aqui. Então, você pode fazer isso toda vez que você for usar, ou você pode deixar o comando ele aqui no seu script. Deu errado. Eu geralmente já deixo no meu script. Então, aqui, ó. No meu caso, trabalhando na RStudio do PC, o arquivo está aqui, naquela pastinha ali. Normalmente, o que eu faço? Porque eu nunca lembro como faz. Então, eu faço isso aqui uma vez. Então, aqui, copio e colo e deixo aqui, para toda vez que eu for usar, ir direto. E aqui, no RStudio Cloud,
você também pode deixar que é aquilo ali que eu fiz. Então, eu espero que todo mundo tenha conseguido carregar, seguir em frente. E agora a gente vai para a parte de aquisição de dados. Existem inúmeras funções para leitura de dados. Eu uso uma e o Wallace usa duas outras. Mas eu sempre falo com ele que ele usa uma mais ou menos, mas pro meu azar eu precisei usar mais ou menos dele agora. Tanto que no script vai ter uma sintaxe, que é a que o Wallace usa, que vocês não precisam usar essa, e no slide tem outra. O William perguntou aqui se no R do navegador consegue importar a tabela Excel como banco de dados. Sim. Eu não indico, porque... Como eu posso explicar? Você precisa, normalmente, de outro pacote. Eu sempre tive dificuldade em importar o banco de dados de Excel. Então, às vezes, é mais interessante se você já tiver o Excel. Você vai lá, salva como CSV, e aí você importa. Mas você pode importar também, se eu não me engano, o pacote para isso é o XLSX2. Pode vir aqui, ó. CRAN Project RXLSX, vai aparecer. Pronto. Você vai precisar desse pacote aqui para conseguir fazer isso. Você vai conseguir tanto no navegador quanto aqui. Não tem diferença das IDEs. A diferença, na verdade, é uma limitação que a RStudio Cloud dá para a quantidade de projetos, a quantidade de workspace que você tem. Tanto que para fazer esse curso aqui, eu tive que criar uma nova conta com o meu e-mail da UFBA, porque eu já tinha atingido o limite. Mas é isso, o pacote é esse aqui. Avisando, se você usar Linux, esse pacote aqui dá muito problema, o RJava, mas dá para resolver. Você tem que deixar atualizado. E é um dos motivos que eu não pedi para vocês instalarem o RStudio com antecedência, porque você tem que deixar o RJava atualizado, você tem que deixar o RJava no RStudio atualizado e no Linux atualizado. E aqui, dentro desse pacote, eu já falo umas coisas. Por exemplo, esse é um tipo de pacote que você precisa deixar a dependência ativada, porque ele importa algumas coisas desses pacotes aqui. Então, RJava, esse outro aqui que eu não conheço, esses outros dois aqui que eu não conheço. Então, se você fizer só... Cadê? Só o package, fizer... Qual o nome do pacote? Se você fizer só isso daqui, você vai ter problema. Então, você precisa deixar o DEP aqui ativado para instalar tudo e seu negócio rodar sem você ficar com dor de cabeça depois. Eu acho que eu deixei até para o Wallace e para os colegas meus, há muito tempo atrás, um doc com alguns problemas de instalação e como resolver no Linux e no Microsoft. Não é assim, tudo, porque eu não sei mexer direito no Linux, mas assim, quem quiser, eu passo. Outra coisa, gente, interessante de falar é que existem 2 lugares para você procurar, se tirar dúvidas, se você quiser se aprofundar e tal. Você pode procurar, existe o Stack Overflow, que é um site onde tem muitas pessoas que tiraram dúvidas antes, tipo o Yahoo, só que muito voltado para essa questão de programação e R está incluso. E tem o R Documentation, onde você consegue encontrar pacotes diversos pelo nome, você pode procurar. Se você procurar no Google, geralmente você acha. Mas, às vezes, você procurando especificamente nesses 2, você tem mais facilidade de encontrar respostas para suas perguntas. Uhum. Tem também esse aqui, que é o que eu entrei, né, que eu joguei no Google, CRAN R Project. Normalmente os pacotes, eles ficam salvos aqui na internet do CRAN. Então, se você voltar aqui, ele fala em algum lugar aqui que está puxando do CRAN. E é aqui, por exemplo, que é essa página aqui do pacote para puxar formato Excel, ele tem aqui o manual de referência.
Se você clicar, você tem toda a documentação do pacote, quais os tipos de função que tem, a descrição, e sempre tem alguns exemplos, principalmente os pacotes mais utilizados, então tem que como fazer, tudo. Ajuda bastante. Parte dessa, parte dessa documentação aqui, realmente não sei o que fiz agora. Você consegue acessar pelo Help. Aproveitar para mostrar que ainda não mostrei o Help. Então, por exemplo, eu vou puxar agora uma tabela CSV e eu não sei exatamente qual é a sintaxe. Então, eu posso fazer tanto aqui, ó, Help e o nome. Então, eu selecionei, não pode selecionar. Então, aqui. Então, data input vem de onde vem. Então, é um tipo de função que lê tabela. Então, você tem bem parecido no read table, read CSV, CSV2, delin, delin2. Os argumentos, então, tudo isso aqui, toda vez que eu falo assim, a sintaxe básica é não sei o quê. É isso aqui, ó. Então, sempre vai ter aqui. É em inglês, sinto muito. Essa parte é chata. Às vezes, esse inglês é meio chatinho de entender. Mas muita coisa você consegue achar em português no próprio Stack Overflow, como o Wallace comentou. Outra forma de você acessar o Help é você fazendo isso daqui. Então, você coloca aqui antes, vou rodar um diferente. Você coloca a interrogação antes. E aí ele também vai abrir aqui. Ou você pode, um terceiro método, você está aqui escrevendo. E aí ele aparece aqui, ó, uma parte. Aí ele fala aqui, ó. Aperte F1 para ajuda adicional. Vou botar um diferente. Pronto, aqui. Aí se você apertar F1, ele também vai abrir aqui. Beleza? Tomando um café aqui. Então, agora a gente vai puxar esses dados. Então, todo mundo já upou. Opa. Então, aqui, os dados, ele fica aqui, ó, quando você faz o upload. E já definimos o diretório. Então, para ler, existem várias funções. Tem a função... No caso, a gente está trabalhando sempre com CSV. Por quê? Porque para trabalhar com coisa da Microsoft é sempre mais difícil. Você precisa do pacote específico, mas dá. Então, essa aqui é a função que eu uso mais, que ela é do pacote Tidyverse. E o que acontece? O principal meio de gerar gráficos é o ggplot, que também é do pacote Tidyverse. Então, quando você usa tudo dentro do mesmo pacote, você consegue uma compatibilidade bem melhor. Então, está aqui no slide o readdelin, só que nesse caso agora a gente não vai usar o readdelin, a gente vai usar o que está aqui no script, que é o readcsv2. Por quê? Porque eu preciso definir o tipo de separador dos dados. Então, deixa eu ver se eu tenho... Deixa eu abrir aqui o CSV no bloco de notas. Então, o CSV, ele vem assim. Aí você tem que colocar o tipo de separador. Então, o que eu uso para separar uma linha, uma coluna da outra? Então, separador de coluna. E o tipo também de separador decimal. Porque o R, ele lê automaticamente em inglês. E separador decimal é ponto. Esses bancos de dados aqui, eu tirei do ONS, que é o site do Operador Nacional Sistemas Elétricos, alguma coisa assim, eu não lembro qual é. Mas que opera... É isso mesmo? Que tem todos os dados de carga e energia do sistema elétrico do brasileiro. Então, como brasileiro, ele vai ter um separador de vírgula. Com o readdelin, eu estava tendo essa dificuldade do separador decimal, porque ele não tem essa opção aqui. Então, quando formos trabalhar com banco de dados
brasileiros, então, que estejam no formato brasileiro, se não me engano é BNT também. Então, é mais fácil usar o rage.csv 1 ou 2, que é bem parecido. E qual é a diferença mesmo, Wallace? Você que usa mais? A diferença é que o 1, ele usa o separador como vírgula e o 2 usa o separador como ponto e vírgula de um elemento para o outro. Então, assim, se você quiser omitir isso daqui, você pode trocar a função ou você pode delimitar, que é o que eu faço aqui agora. Então, eu deixo aqui o nome do arquivo, sempre .csv você tem que colocar. Não pode colocar só o nome do arquivo. Então, o nome do arquivo, .csv, entre essas duplas. CEP, igual a alguma coisa entre aqui, que é o separador de colunas, que é os principais. Que tem um espaço, no normal, né? Então, você põe essa barrinha, que ele vai entender que a cada espaço que houver aqui, por exemplo, se tivesse um espaço aqui, ele ia entender que é uma coluna diferente. Tem que ter muito cuidado com isso daqui, porque senão você puxa os dados aqui com a zona. A vírgula, que muitos também são por vírgula, e o ponto vírgula, que é o nosso caso aqui. Separador é ponto vírgula. E o desse igual alguma coisa, que é para definir o separador decimal. Se você usar o readdelin, ele não tem isso e ele vai colocar automaticamente o ponto como separador decimal, que é o formato americano. Sabe dizer isso? E tem outras especificações também, mas que são muito para casos particulares. Por exemplo, eu usei um banco de dados que ele tinha tipo um título em cima, e aí eu tive que pular algumas linhas para poder começar a ler só a parte da tabela. Aí tem algumas outras especificações, aí quem quiser mais detalhes pode procurar o help da função, que tem tudo detalhadinho. Tem até alguns exemplos no final. Isso. Eu até coloquei aqui o call name, que é essa parte, né, que o Wallace falou, que é de se você quiser ou não puxar o nome da tabela, se você não quer. E tá, pronto. Agora que a gente falou tudo, a gente vai usar o readDC, readcsv2. Lembre de sempre colocar isso aqui certinho. Então, às vezes é mais interessante você chegar aqui e fazer um F2, copiar e colar e botar o ponto CSV, que ele não vem com o F2. Separador, aí eu defino o separador e o decimal. Se você não definir esse decimal aqui, vai ficar uma zona. Deixa eu fazer assim. Apesar que eu não lembro como estava o de Wallace. Mas enfim, não vou fazer não. Carga. Eu coloquei o nome carga para a gente poder acessar. Então, vamos ver aqui como é o nosso banco de dados. Ele veio com esses nomes assim, tudo cagado. Mas depois a gente ajeita. Então, esse banco de dados aqui tem subsistemas, então, norte, nordeste, sul e sudeste, centro-oeste, o NS junta esse subsistema aqui. Aí tem algumas tabelas que a gente não vai usar, então o período, sei lá, tipo de, a gente não sabe exatamente o que é. Aí aqui ele fala quando termina a medição, quando acabou a medição, quando começa a medição, o período exibido, então, é um período de um mês. Então, mês a mês, por 12 meses, começando em abril de 2018 e terminando em março de 2019. E isso se repete. Então, esse aqui é o nosso banco de dados. E aqui no fim, tem os valores que a gente vai usar, que é a carga por região durante um ano. Mensalmente. Se você clicar aqui, ó, ele vai mexendo na ordem. Então, é como se você colocasse organizar por. Então, organizar por ordem alfabética de subsistema. Organizar por isso aqui, organizar por aqui. Então, aí às vezes, quando a gente vai clicando assim, fica uma baguncinha, mas não faz muita diferença. Deixa eu fazer. Então, vamos lá. Agora a gente tem uma tabela, a gente vai testar novamente o indexador. Então,
carga 1 aqui, ele pega a linha, vou ocultar essa parte. Ele vai pegar a linha aqui, a primeira linha, deixa eu botar por aqui que vai certinho. Ele está pegando isso aqui tudo. Se eu fizer esse tipo de indexação. Ou, se eu fizer esse tipo de indexação aqui, ele pega essa primeira coluna. E como eu falei anteriormente, a gente pode usar essa indexação aqui, que é por nome do subsistema. E essa tabela aqui, ela tem muita informação. Então, tem umas informações aqui que não são tão necessárias, tipo, você sabe que é durante um mês, não precisa, se você sabe que é durante um mês, talvez você não precise, quando começa, quando termina, isso aqui que é verdadeiro. E também mistura, né? Então, ele tá fazendo uma mistura aqui de todos os 4 subsistemas. Então, a gente pode fazer um subset, que é você, a partir de algum tipo de condição, você cortar sua tabela. E aqui, eu não botei assim. Então, vamos acessar aqui, sem tempo. Subset, existem várias funções, mas eu uso isso daqui. Então, aqui, essa é a sintaxe. Mas o que a gente... No slide tem, Bruno, a sintaxe do subset. Aqui eu não coloquei. Aqui, pronto. Essa é a sintaxe básica. Então, você vai colocar a variável que você está usando, então, o banco de dados, a tabela, né, que é assinado subset data frame. O subset, essa linha aqui, subset, que é a condição lógica que você quer. Então, eu quero separar a tabela quando carga, a primeira coluna, que é carga, se o subsistema seja norte, ou seja, eu quero separar tudo que seja norte. E select, eu seleciono as colunas que eu quero que vá. Se eu tirar aqui select, vai vir todas. Eu posso colocar também o número ou o nome. Eu coloquei o nome porque o número, a posição, no caso, né? Cadê? Aqui ele aparece, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Eu coloquei o número porque os nomes estão estranhos, então, às vezes dá algum BOzinho. Então, quando o nome está estranho, a gente usa isso daqui. Então, aqui eu vou separar por subsistema. Aqui. Então, eu separei aqui a data, o subsistema, que nem precisava pegar, né? Já que coloquei o nome aqui, Nordeste. E, como sempre, eu atribuí a uma variável para poder acessar depois. A carga em gigawatt-hora, dentro de um mês. E aqui que é a média. Só que no fim eu nem vou usar isso. Bom, eu fiz isso tudo aqui para os 4 subsistemas. E agora eu vou editar a tabela pronta. Eu preferi usar essa função aqui, stable, para transformar no formato table, para garantir que está no formato table, que é o formato de tabela do Tidyverse, para não ter problema de compatibilidade na hora de fazer o ggplot. O que seria um problema de compatibilidade? Pronto. Um colega nosso, ele estava usando uma função para retirar os dados. Então, essa função aqui, uma função dessa aqui, que eu não lembro exatamente qual era, mas quando ele lia os dados, os dados eram salvos no formato dataframe. E ele tinha algum bug na hora da compatibilidade, que na hora de fazer gráficos, ele estava alterando a tabela. Então, em vez de pegar os dados da tabela e só fazer o gráfico, ele ficava alterando os dados que estavam lá. Então, ficava tudo bagunçado, ficava uma zona. Então,
Para garantir que não vai acontecer isso, a gente bota no formato table, que é o formato de compatibilidade com o Fediverse e o ggplot, que é o que a gente vai usar para fazer gráfico. Aí eu estava reclamando, então eu vou rodar aqui. Eu dei um novo nome, aqui estava apenas norte, eu resolvi colocar norte. E eu resolvi mudar os nomes que estão aqui, que eu achei feio. Estou achando isso aqui feio. Então, eu vou usar a função callNames, então boto aqui callNames, e dentro norte. Se eu rodar as plots aqui, essa função ela me traz os nomes das variáveis, ou os nomes das colunas. Mas eu não quero saber os nomes das colunas, eu quero mudar o nome das colunas. Então, eu vou colocar aqui callNames norte, atribuição, um vetor de caracteres com os nomes que eu quero. Eu não quero esses nomes feios, eu quero esses nomes aqui bonitinhos. Então, sistema, mês, carga, energia. Aqui. Então, vou rodar aqui. Aí, uma coisa que eu não falei, assim como... Eu não sei, eu não sei dar explanação, mas o Linux, ele tem isso aqui de você botar para cima e puxar o último comando que você deu no console. Então, eu vou fazer aqui. Eu vou puxar uma vez, que eu sou com o Names, vou puxar 2 vezes para ver os novos nomes. Então, agora, eles são os nomes bonitinhos. Em português, tem problemas de acentuação. E eu também vou fazer uma edição. Eu vou adicionar uma nova coluna, que é uma numeração de 1 a 12. Então, você tem aqui o mutate. Deixa eu ver se o Wallace colocou no slide. Aqui. Mutate, os dados que você quer colocar. Não, os dados que você vai mexer. Então, aqui, mutate, eu vou mexer em norte e eu vou atribuir para norte. Às vezes, você pode fazer isso para outra. Então, eu quero pegar uma tabela 1, adicionar uma outra coluna e salvar na tabela 2. Ou eu posso pegar a tabela 1, adicionar uma nova coluna e salvar novamente na tabela 1. Então, eu alterei a própria tabela 1. Então, é o que eu vou fazer. Então, tem aqui, vai salvar em norte. Eu vou mudar a tabela norte e vou adicionar uma coluna cujo nome é num, que é uma contagem de 1 a 12. Aí, agora adicionei aqui a contagem de 1 a 12. Por que eu fiz isso? Para ajudar a nossa vida na hora de fazer os gráficos. Então, eu vou fazer aqui tudo com... Vou fazer isso aqui tudo repetidamente. Eu poderia ter feito um for disso aqui. Mas é um for um pouco mais complicado, porque eu tenho que fazer uma lista com os... Eu tenho que salvar tudo dentro de listas e for duplo. Que você pode também alinhar for dentro do for. Você vai fazer for de J de 1 a 12 dentro do outro for de 1 a de 1 a, sei lá, 4. Mas adiciona um novo grau de complexidade que eu não queria trazer aqui. Então, eu rodei aqui, então eu editei todas as minhas tabelas. Então, eu deixei todas com os nomes certinho e adicionei numeração. E aí, agora eu vou salvar uma das tabelas que eu quis, porque eu vou usar isso daqui em outro momento. Digamos assim. Você fez isso aqui, você fez todas as alterações, e aí eu quero salvar porque eu vou usar no artigo. Quero salvar porque eu vou abrir no Excel. Então, eu vou salvar novamente no formato CSV. E eu vou usar a função write.table. Tem também a versão write.csv que faz a mesma coisa. Então, existem várias funções que fazem a mesma coisa no R. Alguns dão problemas de compatibilidade, outras não. Às vezes é só repetido, porque uma pessoa foi fazer um pacote e achou interessante botar no pacote dela também salvar uma variável. Exportar, na verdade, né? Uma tabela. Então, eu vou exportar uma tabela agora com write.table, mas a sintaxe é a mesma do write.csv. Então, você tem os dados que você quer, o nome do arquivo que você vai salvar. Aí, aqui, eu gosto também de colocar
Então, vamos aqui. Norte, eu quero salvar só a tabela norte. Eu vou salvar no meu computador como norte.csv. Eu quero que o separador seja espaço. Pode ser isso aqui. Na verdade, aqui tá errado. Espaço. Aqui, ó. Não é só barra, é barra aqui. Então, eu quero que seja só espaço e eu não quero que as linhas tenham nomes. Então, eu coloquei aqui row name post. Então, vou salvar. Aí, naquela pasta que eu coloquei lá, o set work directory, ele vai ficar aqui salvo, o Note. Aí alguém vai me perguntar, Bruno, eu quero que isso aqui salve em formato de Excel. Você vai ver no pacote que eu falei antes, que é o XLS, eu não sei falar isso, XLSX, É isso mesmo. enfim. SX. Você pode fazer isso, então você usa aquele pacote lá para fazer isso. Ou, que eu acho mais fácil, se você não quiser ter que instalar mais um pacote e aprender a lidar com outro pacote, porque ele funciona de forma diferente, ele não é tão simples, ele não é só uma linha de comando, ele, se não me engano, são 3 para salvar, porque você tem que criar um arquivo vazio, e aí você faz alguma coisa lá e depois você salva. Então, eu prefiro fazer o quê? Eu salvo em CSV, e aí eu abro isso daqui no Excel, e aí depois eu salvo do Excel no formato que eu quero. E geralmente a gente faz algumas edições, né? Por exemplo, o artigo que eu fiz, eu editei, coloquei aquela divisão por... Enfim, os floreios. É melhor fazer pelo Excel. Então, você abre isso aqui, faz o floreio que você necessita, e de lá você salva. No Excel, no Google Docs e no LibreOffice, você tem a opção de fazer isso aqui, ó, de definir qual é o separador para você ler. Se eu não me engano, fica na aba dados. Cada uma é diferente, mas vocês precisam. Mas é isso, tem essa opção, saibam. Mas vamos lá. Eu resolvi também aqui. Então, eu tinha salvado diretamente. Eu peguei do jeito que estava aqui, o CSV, e salvei carga. E aí eu fiz essas alterações aqui por região. Mas eu não fiz no pacote inteiro. Então eu vou fazer isso agora. No pacote inteiro não. No pacote inteiro. Vou fazer isso agora. Então eu vou fazer um subset. Eu não vou botar nenhuma condição lógica, ou seja, tudo vai. E eu vou só selecionar as colunas que eu quero. Então não tem aquela parte de condição lógica. Ele vai copiar tudo no subsistema. Só que dessa vez vai vir só o que eu quero. E eu também vou editar os nomes porque eu estou achando esses nomes feios. Então eu vou repetir isso aqui. E agora os nomes são bonitinhos. Isso daqui eu acho que eu não uso. Então eu não vou nem fazer. Vou comentar. Aí agora a gente chegou no ggplot, que é o comando de fazer gráfico. Eu não coloquei a sintaxe aqui, mas vamos acessá-la. ggplot. Abre. Então, como que é o novo ggplot? Você começa com o ggplot, e isso daqui pode ser ou o nome do banco de dados que você vai estar utilizando, ou nada. Às vezes eu faço isso aqui. Porque às vezes eu não uso o mesmo banco de dados, às vezes eu uso banco de dados diferentes e vou colocando junto. Então, quando eu for fazer isso, eu boto aqui separado, então tanto faz. Mas vamos aqui. Então, aqui, você tem data, que é o banco de dados, e aí você pode escolher se você quer colocar o mapping, então definir x e y aqui, ou então depois. Eu costumo fazer o quê? Ou eu boto só o banco de dados, se eu for utilizar apenas uma tabela, ou eu boto nada. E aí, vou fazer aqui. Vou botar nada. Fazer a mesma coisa que está em cima. Tá. Aqui você cria só como posso dizer, a área de trabalho do gráfico.
aqui não vai rodar nada. Então, mesmo se eu colocar aqui carga, então, ele não vai criar nenhum tipo de gráfico. Ele vai não ser nada. Porque eu não defini o tipo de gráfico que eu quero. Então, eu vou colocar um mais. E geralmente a gente dá um enter para ficar... Que nome? Mas enfim, para ficar tudo arrumadinho. E daqui, e agora eu vou escolher o tipo de gráfico que eu quero. Então, eu começo a escrever aqui, Geom. E esses são todos os tipos de gráfico que são disponíveis no pacote ggplot. São muitos. E eu só vou usar 2 aqui. Mas, por exemplo, eu tenho aqui o boxplot, tem de colunas, de barra. Existe a diferença entre o gráfico de colunas e o gráfico de barra. O gráfico de barra, você só tem uma variável e a altura da barra é de acordo com a densidade de frequência. Mas isso é coisa de estatística. A gente não vai entrar aqui. Assim como o histograma, também é só uma variável. Já o de coluna, que é o que a gente vai fazer, que é o que está aqui em cima, ele precisa de 2 variáveis, ou seja, você precisa de uma variável x e você precisa de uma variável y. E então, você primeiro precisa definir isso, né? Então, o tipo de variável que você vai fazer. Então, você começa com o aesthetic. Vamos ver novamente. E você vai definir x é igual. Aí eu vou copiar daqui de cima. Aí eu quero que x seja subsistema, então eu quero que tenha um gráfico de barras para cada subsistema, então norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste juntos. E o y, eu quero que seja, então usou uma vírgula, eu quero que seja a energia em gigawatt-hora, que é isso aqui. Bruna, é só uma coisa, você botou x igual 2 vezes ali, né? Oi? Você botou x igual 2 vezes. Ah, foi, verdade, obrigada. Então, ok. Aqui é o suficiente para criar o meu gráfico. Então, eu vou fazer um gráfico de coluna, cujo x é o sistema, e o y é a carga de energia, ou seja, vai ser de acordo, a altura das colunas vai ser de acordo com isso daqui. Então, vou rodar, Ctrl Enter, e estou esperando o gráfico vir. Às vezes demora. Olha, meu filho. Fiz alguma coisa errada? Não, não fiz. Ok. Que estranho. Antes isso aqui estava funcionando de boa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar e tentar rodar isso aqui no RCloud. Então, eu vou copiar isso aqui. Que é de mentirosa. O Renan falou que rodando assim como você botou, gerou o gráfico lá. Deve ser o seu computador mesmo que tá lento, porque tem muita coisa. É porque tem muita coisa aberta. Inclusive, um conselho, quando vocês estiverem fazendo programação, feche tudo e faça só programação. Porque, no caso aqui, não dá porque a gente está apresentando, mas, no geral, é sempre melhor você deixar só rodando o software de programação para poder ser mais rápido qualquer processo que você esteja fazendo. Agora, sim, eu sempre também deixo o navegador aberto, porque eu não sou ninguém sem Stack Overflow. A verdade é essa. Então, eu vou tentar rodar ali em cima. Então, eu vou copiar só essa parte aqui. Tentar rodar aqui. Então, vou fazer todo set, estudante, com name,
E vou fazer esse primeiro plot aqui. Foi. Tá vendo? É meu computador. E aí você tem o primeiro gráfico da gente. Ele tá feio. Aí aqui a gente começa os floreios. Então, assim, se você estiver fazendo isso daqui para um orientador e você apresentar isso aqui, ele vai dizer, tá horrível. Dependendo de que fosse o orientador. O meu faz isso. Então, você vem aqui. Você pode, digamos que você queira salvar isso aqui como imagem. Então, você pode salvar aqui. E pronto. Você já tem seu primeiro gráfico salvo. Mas a gente não vai fazer isso. A gente não quer que ele fique assim, tão feinho. Agora, assim, nem todas as coisas a gente consegue resolver. Por exemplo, ontem eu não consegui resolver isso daqui, que é, vou abrir de novo, que é a escala do gráfico. Eu consigo definir a escala, mas eu não consegui colocar isso daqui em números, em um número extenso, até porque esse número é muito grande. É 30 mil e não sei o que, por causa aqui, isso deixa. Mas aí faz parte. Depois, tem um momento aqui que eu até escrevi aqui, se vocês deixarem baixarem, que eu colei aqui, ó. Sinceramente, não sei resolver e ajeito depois no Excel. É o caso desse primeiro gráfico aqui. Isso daqui eu ajeito depois. Porque você consegue fazer alguns floreios, mas você não consegue fazer todos os floreios. Mas vamos lá, vamos para os primeiros floreios. Eu quero que tenha cores. Então, a mesma cor para tudo. Então, vou adicionar aqui uma parte, que é fio igual a blue. Eu quero que tudo isso aqui seja azul. Então, pronto. Agora ele está azul. Mas eu quero que meu gráfico tenha título. Então, eu vou vir aqui. E vou adicionar isso aqui. Web. Title é igual a carga por região. Por região entre 2018 e 2019. Pronto, agora eu tenho título. Agora eu quero que tenha título de X e Y. Então, eu vou vir aqui. Então, é sempre esse mesmo formato. Mais e alguma coisa. Então, mais XLab, então, é o nome daqui de baixo. E YLab é aqui o nome dessa tarefa aqui. Vamos de novo. E aí vai ajeitando o gráfico. E por fim, eu não gosto desse tema cinza. Vou colocar que seja com fundo branco. Então, botei aqui, fundo branco. Pronto. E aí você pode fazer várias coisas. Você pode tirar o grid, você pode alterar a cor do fundo, você pode alterar a cor das barras, já avisando que essa parte é meio chatinha. Você pode fazer inúmeras coisas, ou você pode deixar desse jeito e ajeitar por fora, porque você consegue salvar um gráfico no formato vetorial. Por isso aqui, não. Aqui eu vou salvar como imagem, e se eu apertar aqui em Export, vai salvar como imagem, e mesmo se salvar como PDF, vai salvar como imagem, então você tem dificuldade de digitar. Mas depois a gente vai salvar como vetor. Então, vamos lá. Então, esse é o nosso primeiro gráfico, que é o gráfico de barras. Agora eu quero fazer um gráfico de linhas. Será que ele vai aqui agora? Lá no outro, não. Eu não fiz isso aqui. Vamos ver se ele vai resolver agora. Agora eu quero fazer um gráfico de linhas. Então, aqui, ó, G-Online. Essa parte aqui repete, porque, novamente, é um gráfico de duas variáveis. Então, eu vou usar a numeração para fazer o Y, para deixar certinho na ordem, do início até o fim. Porque existe uma... Como posso dizer? Para você fazer um gráfico cujo o eixo X seja data, você tem que ter um cuidado para fazer isso, porque o R lê por segundo. Então, veja, a gente está trabalhando por mês, e aí, na hora de editar a escala do X, você teria que editar por segundo. Então, às vezes, novamente, às vezes é mais fácil você fazer um atalho, que é o caso que eu faço
boto de 1 a 12 e gero aqui. Por favor, vai. Deixa eu ver se foi. Não foi. Vou ter que ir para lá. Às vezes é mais fácil ir por um atalho e editar por fora do que bater sua cabeça aqui. Porque isso aqui não é para floreio, entendeu? Você não vai... Tudo bem que você pode sair daqui direto para um artigo, utilizando o R Markdown, mas aí é outra coisa. Mas, geralmente, existem outros espaços. Então, aqui você vai usar como ferramenta de cálculo, de gráfico, e depois você deixa o seu gosto. Algumas coisas, claro, você já consegue deixar, que é o título, cala, certinho. Ok, então eu coloquei aqui e eu defini aqui o gráfico por linha. Eu vou colocar o fundo branco, eu gosto do fundo branco, e dessa vez eu vou deixar meu gráfico salvo, porque aqui, quando eu faço isso, ele fica aqui no histórico, mas eu não consigo puxar ele. Agora eu vou deixar ele salvo dentro de uma variável, que toda vez que eu der Ctrl Enter no gráfico, ele vai abrir aqui. Aí, aqui deu problema. Espera aí. Caso aqui. Problema da vez. Aqui tá puxando. Esse não tá puxando. Qual a diferença? Ok, rodei aqui carta. Beleza. Para quem não está acostumado com programação, gente, essa é a vida de um programador. 90% do tempo resolvendo o problema e os outros 10% analisando o resultado. Eu defini carga. Eu acho que carga tá vindo com um nome diferente. Deixa eu ver o nome. Tá vindo com um nome diferente. Ó, tá vendo? Subsistema. Então eu venho agito aqui, ó. Pode ser que esteja acontecendo com vocês aí, tá? Que tá usando... Ó, quando eu usei a função CSV aqui no meu computador para ler essa tabela aqui, vou mostrar o que aconteceu. Ao vivo, hein? Como é que ela veio para mim? Ela veio com o nome todo cagado. Então, na hora que eu escrevi aqui meu subset, eu usei o nome, não indexação. Às vezes é melhor usar a indexação por causa disso, sabia? Aqui, ó. Se eu tivesse feito isso daqui, aqui, isso aqui, aqui, não teria problema, ó. Esteve. Mas eu não fiz. Eu usei o nome. E ele tá com esse nome aqui. Só que quando eu puxei aqui pelo rCloud, então é o que deve estar acontecendo com vocês, e eu entrei aqui em carga, ele veio com o nome certinho. Como aqui está escrito, que ficou uma zona. Como aqui no meu subset está escrito do jeito estranho, ele não vai puxar nada, porque a minha condição lógica não foi aceita. Então, nada que não deu true em momento nenhum, ou seja, não existe uma coluna que se chama subsistema para ser igual a norte, então eu não vou ter variável aqui dentro. Então, agora, eu vou ajeitar isso aqui e aí vai ficar. Não, mentira, não funcionou. Ah, eu apaguei um... Ah, tem esse aqui, tá? Isso aqui é operador lógico. Se eu quero fazer um teste de igualdade para saber se algo é igual, eu uso dois iguais. Então, eu errei aqui, vamos lá. Agora sim, ó, apenas norte, 12 de 4 variáveis. 12 observações. Pronto. Aqui é o antigo, porque o que eu faço? Quando eu salvo o gráfico em uma variável, ele não roda automaticamente, então ele fica salvo aqui, ó. Ele fica salvo na forma de uma lista, mas que você aperta aqui, ó, logo no primeiro, ou então você escrever gráfico e dar o Ctrl R, ele vai te dar o gráfico aqui. Então, esse é um gráfico. O gráfico da
da carga durante um ano da região norte do game. E aí aqui você pode fazer as mesmas coisas. Você pode adicionar aqui o título, pode adicionar a claro, e vou colocar aqui uma coisa que eu não tinha feito. A gente já está acabando, então eu posso fazer isso aqui. Então, eu quero editar Eu não gostei da escala do X. Então, eu venho aqui, X. Não, peraí. É contínuo. Esqueci como é que faço isso. Novamente, vida do programador. Eu esqueço como eu faço as coisas o tempo todo. Então, o que eu faço? Eu venho aqui nos meus códigos antigos e pego e zero. Então, eu tenho aqui um código só de graça. Que foi da minha iniciação científica. Aqui, ó, eu esqueci isso daqui. Então, eu vou copiar e vou fazer aqui com você. Eu não tinha colocado isso aqui em lugar nenhum. Eu quero editar a escala do eixo X, porque está esquisito, não existe meio. Onde já se viu meio mês? Não existe 0,5 mês. Tem um mês. Então, eu vou editar isso aqui. Então, é uma escala contínua. E aí eu vou definir aqui os limites. Então, ele vai de 1, não vai de 0, a 12. Não 12,5. Então, eu vou começar de 1 a 12. E eu vou definir agora a quantidade desses pontinhos aqui, que é a escala da agenda. Então, eu vou fazer de novo de 1, vou usar uma sequência de 1 a 12. E eu quero a cada 2. Vamos lá. Pronto. Eu botei aqui, eu editei isso aqui, ó. Eu editei a escala. Então, eu quero que comece em 1, termine em 12 e que fosse a cada 2. Ficou estranho, né? Porque ficou 1, 2, 3. Então, como são 12 apenas, eu vou mudar isso aqui. Eu quero que seja a cada 1. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vamos aqui. Então, isso aqui já é aquilo, floreio. Estou editando meu gráfico aqui porque eu não gostei do jeito que estava a escala. Então, eu venho e edito a escala aqui. Então, existem vários desses floreios. Existe um pacote só de floreios, que é o GGSim. Sim. Então, quem precisar desse tipo de coisa a mais, existe. Então, como meu orientador queria ficar mudando cor de linha, esse tipo de coisinha, eu baixei. Mas às vezes é aquilo, né? Às vezes é melhor você editar fora. Então, só um detalhe, gente. Se vocês quiserem ver os gráficos que vocês fizeram antes, só é você clicar na setinha ali, que dá para você ver. Você pode mostrar, Bruna, ali na setinha aqui, ó. Ver. Isso, você vê os gráficos que você fez anteriormente, para poder, se você quiser só ver ou comparar ou fazer qualquer coisa, você pode ir e voltar e ver tudo que você fez até agora. Isso. Mas você não consegue puxar, tá? Você só puxa aqui em algum momento, que a gente vai puxar. A principal utilidade de puxar o gráfico é salvar e exportar. Acho que eu vou fazer isso agora, não por fim. Então, vamos exportar esse gráfico que a gente acabou de fazer. E eu quero exportar. Você pode exportar de duas maneiras. Você pode vir aqui, clicar em exportar, foi o que eu fiz anteriormente. E aí ele vai salvar aqui de formato PNG. Então, você não vai conseguir editar muito, você pode ter gráfico com baixa resolução, então evitem. Ou você pode usar essa sintaxe aqui, que é PDF, file, o nome que você quer que salve, e aí você pode fazer duas coisas. Você pode usar, como eu salvei esse gráfico aqui dentro da variável graph, eu posso colocar aqui,
e DevOps. Então, quando eu faço isso aqui, eu exportei um gráfico no formato de PDF. Como a gente está trabalhando aqui com a RStudio Cloud, ele ficou salvo aqui. E aí você vai baixar. E aí, o interessante disso daqui é que você consegue editar, ele fica no formato vetorizado. Então, você entra em editor de vetor e você vai conseguir editar ele completamente. Você consegue quebrar, consegue tirar grid, consegue fazer tudo aqui. E a resolução fica ótima. E esse tipo aqui de estrutura, você também consegue definir a altura e a largura do gráfico. Ah, eu quero que ele seja... E aí, como é que eu faço aqui? Eu não sei exatamente o que significa isso aqui, se é 12 centímetros, 12 pixels aqui. Então, eu vou pela proporção. Ah, eu quero uma proporção que seja um pouco maior do que 2 por 1. Então, eu faço aqui 12 por 5. E aí a mesma coisa, funciona da mesma forma, só edita a proporção. Outra coisa que você pode fazer. Eu não quero encher isso aqui de variável, já está muito cheio. Eu quero salvar o gráfico direto. Então, cadê o outro gráfico aqui? Peguei esse gráfico aqui. Você vem aqui. Vou mudar o nome, que a gente não está repetindo, o gráfico 4. E aí aqui dentro, em vez de você colocar o nome da variável, você coloca o próprio ggplot. Quando você vai fazer isso aqui, ele não aparece aqui o plot, tá? Mas ele salva. Pronto. Salvou seu gráfico. Agora eu vou dar mais um exemplo. Até 16 horas, deu tempo certinho. Então, agora eu quero fazer um gráfico de linha, parecido com esse daqui do norte, mas eu quero de todos os sistemas para ficar equiparado. Então, eu vou fazer aqui. Eu não coloco nada dentro de ggplot, gonline, o aesthetic, e aí eu coloco. Eu quero que você pegue do meu pacote, ou da minha tabela norte, a coluna num e a coluna carga e energia. E eu quero que a cor seja azul. Quando eu coloco fora o color igual a blue, isso aqui também pode ser a cor, o código hexadecimal. Eu não sei nem o código hexadecimal, mas então eu coloco o nome em inglês. Mas você pode botar aqui o código hexadecimal e você tem uma maior opção, né? Então eu quero que seja azul, eu quero que o Nordeste seja vermelho, eu quero que Sul seja verde, e eu quero que o Sudeste seja magenta. E isso daqui não é útil agora. Então, vou rodar esse gráfico aqui. Não salvei tudo. Peraí, eu não tava contando que meu R aqui não fosse rodar, então eu vou ter que copiar esse aqui também. Já tá mais um aqui. Que eu não rodei aqui, né? Então, vou botar aqui. Então, assim, aquele código que eu mandei pra vocês, tudo bonitinho, tudo editado, não é a realidade, é a realidade disso aqui, tá? E que você sai colando as coisas. E aqui vou ter que editar, por causa daquele coisa que a gente já sabe. Então, aqui, vou editar todos os pedaços. Tá. Agora, eu já tenho todos os meus dados, e aí esse aqui é o meu gráfico. E aí, de acordo com as cores que eu dei, ele fez aqui. Então, aqui é sul, sudeste, ou sudeste e centro-oeste. Aí está aqui a carga durante o ano e magenta. E aí, de acordo com as cores. Aqui, ele veio com os nomes do X e do Y do primeiro G-Online que eu coloquei, mas eu posso, como sempre. Cadê aqui? Acho que tá mais fácil achar aqui do que lá. Cadê? Labels. Posso colocar o label que eu quiser. Eu vou botar esses dois aqui.
Só que o que acontece? Está faltando uma coisa muito importante aqui nesse tipo de gráfico. Que é a legenda. Você não faz um gráfico desse aqui sem legenda, porque não tem como uma pessoa que vai ler adivinhar. E aí vem o problema que eu tinha escrito aqui, sinceramente, não sei resolver. Para adicionar legenda, a cor deve ser declarada dentro da série. Porém, ocorre um bug em que as linhas ficam de cores trocadas em relação ao que foi declarado. A legenda segue a declaração, mas as linhas não. E, sinceramente, eu não sei resolver a gente depois no Netscape, porque eu que fiz, então eu sei qual, é só seguir. Às vezes é bom comparar. Então, aqui tá certo. Aqui, as cores daqui vão dar errado. E o que eu estava testando, se eu colocar só 2, ele ainda vai certinho. Mas a partir de 3, ele já começa a dar tudo errado. E eu já comentei com o Wallace uma vez, que teve uma vez na vida que eu consegui rejeitar isso daqui. Mas eu tinha um péssimo hábito de não salvar os meus scripts. Eu só fechava o computador, porque eu não desligo o computador, e deixava para o dia seguinte. E aí, o script que eu perdi foi justamente o que eu consegui fazer isso aqui funcionar. E tem mais de um ano e nunca mais eu consegui fazer isso funcionar. Então você vê que eu defini aqui, ó, Sudeste. Aqui, ó, o cor tá dentro de Aesthetics. E Sudeste eu disse que era magenta. Ele tá no lugar de Sudeste. Na legenda tá Sudeste magenta, mas ali Sudeste tá verde. Tem esse problema, tem esse bug, eu não sei resolver. Eu procurei na internet, para você fazer isso, você aumenta a complexidade, então você tem que usar Melt e outro tipo de coisa. Então é meio chatinho, e novamente é aquilo que eu falei. Salva seu gráfico, você que fez, você sabe como funciona, e salva como vetor, edita no Netscape ou qualquer editor de vetor, que é muito fácil fazer isso. E é isso. Não sei se você tinha preparado. Se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente tem ainda 8 minutos. E aí? Por enquanto não surgiu nenhuma dúvida, só Renan falando que conseguiu, Moira elogiando, o pessoal elogiando aqui, agradecendo. Como a gente tem 8 minutos, eu vou fazer mais um gráfico aqui. Pra gente não perder esse tempo, né? Então agora eu vou fazer um gráfico de histograma. E aí aqui a gente entra na parte de estatística, por isso que eu não tinha trazido ele antes. Que o histograma é o gráfico que ele bota a distribuição de uma variável. É um gráfico de apenas uma variável e que, na verdade, a distribuição é a frequência de ocorrência de um valor dentro de um grupo de dados. Então, eu vou gerar aqui um vetor normal, ou seja, de distribuição normal, então R norm, que eu quero que tenha 100 itens. Então, eu vou gerar aqui. E aqui 100 itens, e ele vai ter aquele formato de sino clássico. Sino. Então, aqui, novamente, ggplot, plus, geom, underline, histograma, o aesthetics. Você só define o x, que é o normal, que é o vetor que eu fiz, e o y você usa essa declaração aqui, que é de densidade, que esse y aqui é a densidade de frequência. Mas aí já entra em outro curso que é estatística. E bin é como se fosse a escala. Então, isso aqui é um gráfico de histograma. E aí eu posso mudar a escala, então divisórias esse bin, então ele já fica estranho assim. Então eu posso aumentar, posso diminuir. Conforme você aumenta a resolução. Conforme você diminui a resolução. Acho que esses são os 3 principais gráficos. Existem outros, deixa eu ver se eu faço mais um, que ainda tem tempo. Eu saí falando rápido, porque eu achei que não ia dar tempo. E aí deu. Vou botar mais um. É porque teve poucas dúvidas também, então fluiu rápido, né?
Oi? Houveram poucas dúvidas também, e acabou que fluiu rápido. Vamos fazer um gráfico de pontos. Então, você não quer fazer de linha, quer fazer de pontos. Tem outros também que eu gosto também, eu não lembro. Que é um gráfico de pontos, só que de... enfim. Existem vários aqui. Aí daqui em diante vocês exploram, então você pode acessar aqui pelo CAN, ou pelo R-Documentation, a documentação do report. Se eu não me engano, o Tidyverse, ele tem todo um site, que é um site bonitinho, que ele fala dos pacotes, ele foi orientado para Data Science, quem fez o Tidyverse também fez um livro, então você tem o Ar for Data Science, e é isso. Se tiverem mais algumas dúvidas, vocês vão ter acesso ao slide e ao script. O script eu vou colocar também no meu GitHub, porque conforme eu for colocando mais algumas coisas, então essa parte aqui de... Talvez eu coloque mais um pouco de estatística, até porque eu preciso organizar os meus códigos, então provavelmente vai entrar mais coisas nisso. Então eu vou deixar meu GitHub. Você tem GitHub? Não tenho ainda. Eu não lembro qual é o meu. Eu acho muito chique, gente. Assim, gente, olha, isso aqui é o meu GitHub. Mas eu lembro. Pronto. Esse aqui é meu GitHub. Então, esse arima aqui é o meu GitHub do meu pesquisa. Aí está uma zona. Então, vocês vão ver. Depois eu coloco aqui. E é isso. Eu fiz o script bem explicadinho para vocês terem capacidade de gerar sozinhos aqui. Então, se vocês quiserem esquecer alguma coisa, se pode ser muito rápido, então eu deixei bastante explicado. Menos a parte de código, então. Mas é isso. Obrigada, gente. É isso, pessoal. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu deixei o link do formulário de presença aí para quem quiser preencher no chat. Posso até mandar de novo se alguém não viu. Quem tiver mais interesse em se aprofundar mais pode usar essas ferramentas que a gente mostrou, a Documentation, pode usar o CRAN, pode usar a Stack Overflow, que é muito útil, pode pesquisar no Google, que também é muito útil, pode usar o help do próprio R, tem várias maneiras de vocês conseguirem se aprofundar, tem cursos também, gratuitos ou pagos, em diversas plataformas sobre o R, e é isso. Obrigado a todos. Tem cursos gratuitos, tem o da CIT, que a gente fez, tem o do Coursera, tem um professor na UFBA, que é o Gilberto Sassi, que foi quem ensinou o R, na verdade. Então, o IME, que é o Instituto de Matemática e Estatística da UFBA, ele sempre faz curso de introdução. Então, ele faz o curso de introdução a R junto com estatística. Então, no slide, no fim, tem o site do professor Gilberto Sassi, também tem os materiais dele, que foi uma das referências para nós. E eu também indico o Our Ladies, que é uma comunidade de R focada para mulheres, mas que elas têm no YouTube muitos tutoriais, muitos cursos, tudo gratuito, em que você consegue acessar vários tipos de informações. E é isso. Obrigada. Isso, obrigado a todos, boa tarde. Até a próxima.